O rosto dela atravessou milênios. O nome dela quase desapareceu da história. Nefertiti é lembrada como um símbolo de beleza, mas a sua verdadeira história envolve poder, uma ruptura religiosa radical e um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Ela não foi apenas uma rainha bonita. Ela foi uma força que abalou as estruturas de um império. Se você gosta de histórias reais que guardam mistérios e que foram quase apagadas pelo tempo, já segue o canal História dos Outros. A jornada que vamos fazer hoje vai muito além do famoso busto que você conhece. Vamos mergulhar no século XIV a.C., durante a gloriosa 18ª dinastia do Egito. É nesse cenário que surge uma mulher cujo nome ecoaria pela eternidade. Nefertiti, que significa a Bela chegou. E ela chegou mesmo. Mas de onde? A origem dela é um dos primeiros enigmas que a cercam. Alguns historiadores acreditam que ela não era egípcia, talvez uma princesa de um reino vizinho, o que tornaria sua ascensão ainda mais espetacular. Independentemente de sua origem, ela se torna a grande esposa real de Amenófis IV, um faraó que em breve mudaria seu próprio nome e o destino de todo o Egito. Juntos, eles não formaram apenas um casal real, formaram uma parceria de poder que desafiaria deuses e tradições. Nefertiti não era uma esposa silenciosa nos bastidores. Desde o início, ela foi posicionada como uma figura central, uma peça fundamental no quebra-cabeça político e religioso que seu marido estava prestes a montar. Ela era outra metade de um poder que estava para nascer. No Egito Antigo, as rainhas sempre tiveram prestígio, mas Nefertiti tinha algo muito mais raro: poder visível. O status dela não era apenas sugerido, era explicitamente exibido para que todos vissem, em templos e monumentos. Algo inédito acontece. Ela é representada com o mesmo tamanho do faraó, seu marido Akhenaton. Isso pode parecer um detalhe pequeno hoje, mas na arte egípcia, tamanho era sinônimo de importância. Representar a rainha com a mesma estatura do rei era uma declaração política chocante. Significava que ela era sua igual. Mas não para por aí. Nefertiti é mostrada participando de rituais que antes eram exclusivos do faraó, como fazer oferendas aos deuses sem a intermediação dele. E o mais impressionante, em algumas imagens, ela aparece na pose clássica de um faraó guerreiro, derrotando os inimigos do Egito. Imagine o impacto disso. Uma rainha assumindo o papel de protetora e comandante militar da nação. Esses símbolos não eram apenas decorativos ou uma forma de agradar a esposa. Eram declarações políticas ousadas, que mostravam a todo o império que Nefertiti não era apenas uma consorte, mas uma corregente, uma parceira ativa no governo. Ela estava redefinindo o papel da mulher na monarquia egípcia, não com discursos, mas com imagens de poder inquestionável. O reinado de Akhenaton é marcado por uma das maiores rupturas da história. Ele abandona o panteão de deuses tradicionais do Egito, que eram cultuados há milênios, e impõe o culto a uma única divindade ou disco Solerochen. Foi uma revolução religiosa, cultural e política sem precedentes. E Nefertiti não foi uma mera espectadora dessa transformação. Pelo contrário, ela se tornou a figura feminina central da nova fé. Ela e Akhenaton eram os únicos intermediários entre a humanidade e o deus Otin. Para o povo, a única forma de alcançar o divino era através do casal real. Em alguns templos dedicados a Otum, a imagem de Nefertiti é tão proeminente que ela quase assume um status divino, substituindo as antigas deusas, que antes eram adoradas. Ela não era apenas a esposa do profeta da nova religião. Ela era, em muitos aspectos, a própria deusa na terra, a personificação feminina do poder de Oten. Essa parceria religiosa consolidou ainda mais seu poder político, tornando-a indispensável. Se essa história está te surpreendendo e te fazendo ver Nefertiti com outros olhos, deixa o seu like e segue o canal. Isso nos ajuda a garantir que essas narrativas, muitas vezes esquecidas, continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas. Chegamos a um dos momentos mais fascinantes e misteriosos. Após cerca de 17 anos de reinado, Akhenaton desaparece dos registros. A morte dele é incerta. E o que acontece em seguida é ainda mais enigmático. Um governante misterioso assume o trono do Egito com o nome de Neferneferuaton. Quem era essa pessoa? As pistas são intrigantes e apontam para uma possibilidade extraordinária. O nome Neferneferuaton era na verdade parte do nome completo de Nefertiti. E mais, algumas inscrições sugerem que este governante era uma mulher. Taria Nefertiti, após a morte ou o desaparecimento do marido, assumido o poder total? Ela pode ter governado como faraó por um curto período, talvez 2 ou 3 anos, com autoridade real e plena. Essa não seria
a primeira vez. Um século antes, a rainha Hatshepsut também governou como faraó, adotando os títulos e a imagem de um rei masculino para legitimar seu poder. É muito provável que Nefertiti tenha seguido o mesmo caminho, tornando-se a faraó Neferneferuaton, tentando manter a revolução de Otem viva e garantir uma transição estável. Mas assim como surgiu, essa figura também desaparece e a história se silencia, deixando um vácuo que os historiadores tentam preencher até hoje. Tão rápido quanto ascendeu, Nefertiti some dos registros oficiais. De uma hora para outra, a rainha mais poderosa do Egito, a deusa viva, a possível faraó, simplesmente evapora. Não há menções de sua morte, nenhuma crônica sobre sua queda política. Ela desaparece. O que aconteceu com ela? As teorias são muitas, e nenhuma é conclusiva. A primeira, e mais simples, é que ela morreu de causas naturais. Talvez uma praga que assolou o Egito na época. Outra teoria sugere que após a morte de Akhenaton, ela caiu em desgraça política. Os sacerdotes da antiga religião, que recuperaram o poder com o jovem Tutankhamon, teriam feito de tudo para apagar a memória da heresia de Otan, e Nefertiti, como sua principal representante, teria sido perseguida e eliminada dos registros. Uma terceira hipótese é que ela não morreu nem caiu, mas mudou de identidade, tornando-se a faraó Neferneferuaton. E seu desaparecimento é, na verdade, o fim desse breve reinado. O fato é que, até hoje, nenhuma múmia foi confirmada como sendo a sua. Nenhum túmulo foi oficialmente identificado. Uma das rainhas mais influentes da história, sem uma sepultura conhecida, um poder tão imenso, que terminou em um silêncio absoluto. Por mais de 3.000 anos, Nefertiti permaneceu como uma sombra na história. Uma nota de rodapé no reinado controverso de seu marido. Seu nome e seu poder foram sistematicamente apagados pelos faraós que se seguiram, que queriam restaurar a antiga ordem. Mas em 1912, em Amarna, a cidade construída por Akhenaton, uma equipe de arqueólogos alemães liderada por Ludwig Borchardt encontrou algo que mudaria tudo. Em meio a ruínas, eles desenterraram um busto de calcário pintado, de uma beleza e realismo impressionantes. Era o rosto de Nefertiti. A obra de arte era tão perfeita que sobreviveu aos milênios quase intacta. Da noite para o dia, o rosto de Nefertiti reapareceu para o mundo, não como uma figura histórica distante, mas como uma presença viva e cativante. Ironicamente, o rosto dela se tornou um dos mais famosos e replicados da humanidade, um ícone global de beleza e elegância. Mas enquanto sua imagem conquistava o mundo, sua história política, seu poder e sua possível jornada como faraó continuavam na obscuridade, um quebra-cabeça incompleto. Tentaram apagar a sua vida, apagar seu legado e sua revolução, mas no fim, não conseguiram apagar a sua imagem. Nefertiti não foi apenas bela. Ela foi uma estrategista, uma líder religiosa, uma parceira de poder e, muito provavelmente, uma faraó que governou o maior império de sua época. Sua história nos lembra que o poder feminino, ao longo dos séculos, muitas vezes não é registrado, é diminuído ou intencionalmente apagado. Não por falta de força ou capacidade, mas talvez por medo do que ele representa e do que ele pode transformar. O desaparecimento de Nefertiti dos registros históricos não foi um acidente. Foi um ato político para silenciar uma mulher que ousou ser igual a um rei. Se você acredita que histórias como essa merecem ser lembradas, discutidas e celebradas, segue o História dos Outros e compartilha este vídeo com alguém. Porque resgatar a memória de quem tentaram apagar também é uma forma de resistência. Obrigado por assistir e até a próxima.